Aleluia. Glória a Jesus. Está preparado para ouvir algo da parte do Senhor para você? Amém? Creio que Deus vai falar com você, porque esta palavra, ela é oportuna para nós como igreja. Deus nos deu para esse tempo, para esse momento, para esses dias. E você faz parte desse tempo que Deus separou para usar a igreja de uma maneira poderosa para ganhar nações para Cristo. Amém? Eu gostaria de iniciar esta palavra com um testemunho que tem tudo a ver com o tema desta palavra, que é levando o evangelho de cidade em cidade. Nós vamos projetar aqui esse testemunho para que você possa ver as fotos, para que você possa compreender um pouco e até visualizar o contexto desse testemunho. Queria pedir para apagar as luzes aqui, por favor. E à medida que eu for contando também esse testemunho, eu vou ler aqui para que você possa entender a história, como tudo começou e aonde isso levou. Em 1934, no dia 26 de agosto de 1934, uma missionária americana chamada Caroline Matilde Fausen, da Carolina do Norte, desembarcou no Rio de Janeiro. E logo em seguida ela foi para o estado da Bahia, onde ficou por 5 meses estudando a nossa língua, o português. Em 1935, nesse período, a missionária Matilda recebeu uma revelação de Deus para evangelizar no estado de Goiás. Então ela foi para a cidade de Catalão, no sul de Goiás, onde chegou no dia 9 de fevereiro de 1935, iniciando ali os seus trabalhos evangelísticos nesta cidade. Depois, no ano seguinte, em 1936, guiada por Deus, ela pegou um trem e foi pregar na cidade de Cumari, Goiás, a 30 quilômetros de onde ela morava. Essa foto da estação tem exatamente o nome da cidade, porque tinha poucos anos, uns 20 e poucos anos, que tinha inaugurado ali a ferrovia no sul de Goiás. Dona Leopoldina, essa mulher, foi a primeira pessoa a se converter nessa cidade. Ela era viúva e tinha 5 filhas. A igreja começou na sua casa, onde um grupo de mulheres se reuniam para orar. Embora a missionária morasse em Catalão, a 30 quilômetros de Cumari, toda semana ela ia de trem para fazer as reuniões na casa de Dona Leopoldina. E ali começou a igreja Calvário Pentecostal, a qual essa missionária pertencia. Nas reuniões que ela fazia, ela cantava, ela tocava uma sanfona, e depois ela pregava com muita autoridade. E o poder de Deus se manifestava fortemente nas reuniões, onde as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Mas algumas pessoas começaram a ficar incomodadas e denunciaram a missionária na delegacia de polícia. Então o delegado da cidade enviou 2 soldados para checar o que estava acontecendo lá. Quando eles chegaram e viram as pessoas orando, um dos soldados caiu de joelho, falando em línguas, e em lágrimas ele entregou a sua vida a Jesus. Anos depois, esse soldado se tornou um pastor. Por razões pessoais, essa missionária precisou voltar aos Estados Unidos, e embora não tivesse um prédio de igreja, ela deixou naquela cidade um grupo de mulheres incendiadas. Era um grupo de mulheres que oravam.
Mas o zelo pela obra de Deus dessa missionária e também dessas mulheres prevaleceu. Algum tempo depois, a irmã Matilde voltou dos Estados Unidos para visitar as igrejas que ela havia aberto nas cidades no sul de Goiás. Ela havia se unido à Igreja de Deus nos Estados Unidos, pois ela tinha esperança de que eles enviassem alguém para continuar o trabalho dela no Brasil, o que realmente aconteceu nos anos seguintes. Mas a semente plantada naquela pequena cidade alcançou 4 gerações. Anos depois, uma das filhas de Leopoldina tornou-se a pastora da igreja. Depois o neto de Dona Leopoldina tornou-se pastor. E mais tarde sua bisneta tornou-se uma pastora de crianças. A igreja fundada por essas 2 mulheres, a missionária Matilde e Dona Leopoldina, numa cidade no interior de Goiás, ainda está lá, na mesma cidade há quase 90 anos, assim como todas as outras igrejas que ela abriu no estado de Goiás. O neto de Dona Leopoldina, que tornou-se pastor, tem hoje 82 anos. Ele é o meu pai. E esta é a minha história. É o meu testemunho. Amém, aleluia. Glória a Deus. Pode acender as luzes. Amém, esse é o testemunho da nossa pastora Márcia, né? Hoje, realmente, muitos frutos, né? Você é fruto disso, né? Os que converteram na infância, glória a Deus. Então, hoje, a semente daquela mulher que decidiu obedecer ao Senhor, está alcançando as nações. Amém? Porque Deus já sabia, o Senhor já tinha um propósito para isso tudo. Glória a Deus. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra que fala pregando o evangelho de cidade em cidade, levando o evangelho. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos deu uma ordem. Ele deixou lá em Isaías, pode colocar no PowerPoint. Isaías 54:3. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Amém? Possuir significa conquistar. Cidades assoladas é um ambiente de miséria, de morte, de necessidade espiritual. A igreja é a luz desse mundo, amém? Quem aqui concorda que nós estamos aqui para ser luz, para fazer diferença? Estava falando ontem para as irmãs aqui na oração, que essa época de pandemia, se não fosse a oração da igreja, nós estaríamos vivendo um caos, não é verdade? Quem aqui concorda? Porque o Senhor tem nos guardado por causa da oração da igreja. Amém? O Senhor tem nos sustentado, porque a igreja tem prevalecido em oração. Então, uma vez que a igreja local brilha em cada cidade, nós vamos alcançando as nações. Amém? Deus está enxergando além do que nós vemos. Amém? Então, eu creio que o propósito que o Senhor tem para nós como igreja, a nossa igreja é fruto disso. A igreja videira, ela começou numa casa aqui em Goiânia, e depois o Senhor nos deu um prédio, e foi crescendo de cidade em cidade. Hoje nós temos uma videira em todas as capitais do Brasil, nós temos na via internacional, nos países, nós estamos alcançando os países. Então, a nossa igreja é fruto disso, e nós temos experimentado, né, aquilo que a Bíblia nos ensinou como pregar o evangelho. Nós temos crescido e avançado, ganhando vidas, e nós vamos ganhar muito mais, amém? Glória a Deus. Aqui fala também o exemplo da nação de Israel, pode passar. 1 Samuel 5:8 fala, seja levada a arca de Cristo, de Deus, de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade. A arca hoje é Cristo, amém? Cristo habita em nós, amém? Então hoje, nós temos essa missão de exalar o bom perfume do Senhor, amém? Levar as pessoas a aceitar o Senhor Jesus,
né? Porque as pessoas que não conhecem Jesus, elas estão mortas. Elas estão separadas de Deus. Nós ensinamos isso para as crianças, né? Que elas estão separadas e por meio de Jesus, elas encontram, elas têm a vida de Deus dentro dela. Então hoje, nós precisamos, né? Quando nós nascemos de novo, a vida de Deus está sobre nós. Assim como a arca que em Israel passava aqui, por todas as cidades. Hoje, nós temos que anunciar o Evangelho onde quer que a gente vá. Porque o Deus residente habita em nós. Amém? Então, aqui, lá, pode passar. Aqui, da distribuição da herança por cidades, lá em Josué, capítulo 11, eu não vou ler, porque depois você lê lá na sua casa, capítulo 11 a 24. Fala da distribuição da cidade, o que cada filho ganhou da tribo de Benjamim, da herança da tribo de Issacar. Então, aqui fala a herança, o que eles conquistaram? Eles conquistaram as cidades. Amém? Assim, Israel tomou, pode passar. Israel tomou todas essas cidades dos amorreus e habitou em todas elas. Como Israel conquistou a terra de Canaã? Fala comigo, conquistando as cidades. Olha lá, foi toda distribuída. Como Deus vai fazer isso? Fala através da igreja local. Através da minha vida. Amém, jovens? Glória a Deus. Então, as cidades de hoje, através da igreja local, em cada cidade, né, vocês jovens, vocês foram chamados para isso. Anunciar o Evangelho do Senhor. Né, na juventude a gente tem muita energia, não tem, irmãs? Gasta sua energia com isso, para proclamar a vinda do Senhor Jesus. Eu lembro que na minha juventude, na nossa juventude a gente tem mais tempo, né? Eu tinha mais tempo, ficava horas e horas ali no quarto orando à tarde. Hoje em dia eu tenho que orar mais madrugada, quando os meninos estão dormindo. Mas você tem um tempo precioso em que você pode investir, né, em ganhar vidas para o Senhor Jesus. Então, eu sempre estava envolvida nas coisas da igreja. Eu sou fruto dos radicais livres também. E com a minha célula, eu lembro que a gente passava horas e horas a madrugada louvando, reunia a turma e adorava. Então, a vida da igreja é que guardava nós. A vida da igreja, do discipulado, a célula, é que guardava a gente em consagração, a ser um povo santo, cheio da presença do Senhor. Então, é muito importante você estar vivendo a vida da igreja. Amém? É um tempo tão precioso que eu experimentei da vida do Senhor Jesus, né? E hoje eu colho frutos. Então, é tempo, você que é jovem, gaste a sua energia para isso. Gaste a energia para estudar, para você ser bem-sucedido também, mas gaste energia com a palavra, em pregar o Evangelho, em anunciar as boas novas. Hoje em dia nós temos tantas informações na internet, não é verdade? Às vezes a gente gasta tanto tempo, e ali para ver quem está com maiores seguidores, né? E às vezes tantas palavras que não vão edificar a sua vida. Mas gaste tempo naquilo que vai edificar o seu espírito, naquilo que vai levar você a cumprir com o propósito do Senhor. Amém? Então, Israel ali, eles demoraram para receber dessa herança. Por quê? Eles poderiam receber 40 anos antes, quando eles entraram ali com Moisés. Mas eles viram ali obstáculos gigantes, né? Eles viram ali fortalezas. Então, eles não creram. Eles decidiram a não crer. E o que aconteceu? Eles perderam a herança por não crer. A cidade onde você mora é herança para você. O Senhor te colocou aqui em Goiânia, né? O Senhor te colocou aqui nessa região para você conquistar. O Senhor te colocou no Brasil para você conquistar, para você ganhar vidas. Há muitos jovens, irmãos, quantos jovens perecendo. Tantos jovens ao seu redor, no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola, perecendo.
Tantos jovens querendo morrer, em depressão, tem tudo, mas não tem nada. Não, você precisa ser essa luz que vai levar ele para a vida eterna. Amém? Porque o que tem valor para o Senhor, o que tem valor é as almas. O que você vai levar daqui são as almas que você vai levar para Jesus. Então, gaste o teu tempo precioso para isso. Amém? Então, eles desprezaram a terra, falando mal dela, desprezaram a sua herança. Começa a falar bem da sua terra, da sua cidade, dos nossos governantes, amém? Porque o Senhor nos deu por herança. Pode passar. Então, o ministério de Jesus, aqui na Bíblia fala, lá em Lucas 8:4. Andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Então, Jesus é o nosso modelo. Ele pregava o evangelho de cidade em cidade. Tem outro versículo que fala que ele ia com seus discípulos, curando enfermos, pregando o evangelho, anunciando as boas novas. Amém? Esse é o nosso maior modelo. E aqui em Lucas, a igreja primitiva, lá em Atos 8:4, o que fala? Mas Filipe, passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Então, Filipe, aqui também mostra, em Atos, que eles pregavam de cidade em cidade. Como Paulo ensinava a igreja deles, que ele abria, as igrejas que ele abria, a igreja de Coríntio, a igreja de Éfeso, ele na prisão, mas ele continuava, através das cartas, pregando o evangelho, pregando sobre a palavra de Deus, anunciando o evangelho, amém? Então, não há obstáculos para nós. O vírus não é um obstáculo, a pandemia não é um obstáculo. Muitas vezes, o que o diabo quer? O diabo tem aproveitado esse momento e entrado, às vezes, na igreja. Sabe? Lançando seta na nossa mente, de desânimo. Às vezes a gente pode, vamos esperar, ver o que vai acontecer, para depois a gente fazer o que tem que fazer. Nós não podemos parar, porque o Senhor nos chamou para pregar o evangelho. Paulo na prisão, isso não foi empecilho para ele. Então esse vírus não pode limitar Deus. Esse vírus não pode limitar você. Amém? Você pode pregar o evangelho onde quer que você for. Você tem que ser a luz. Nós temos que gerar fé no coração das pessoas. Onde quer que nós formos, nós vamos gerar esse espírito de fé. Amém? Você não precisa ter um encargo pelas nações. Mas se cada membro da igreja for treinado para evangelizar, ganhar aquela pessoa que você conhece, Jesus, a gente consolida, leva para a célula. Então as células vão multiplicando, você vai fazendo discípulos, formando segundo a sua espécie. Então nós vamos levando o evangelho de cidade em cidade, as igrejas vão crescendo, amém? Hoje nós temos aqui quantos prédios na videira? 10 prédios grandes, glória a Deus. Por quê? O evangelho pessoal, amém? Nós temos aqui os nossos encontros, as células, os cultos, mas o que é mais, a estratégia maior é o evangelho pessoal. A maioria das pessoas que chegam aqui são convidados nossos, que são nossos parentes, que a gente convida, os amigos, não é verdade? E a igreja vai crescendo assim. Glória a Deus, nós temos que ser esse instrumento nas mãos do Senhor. E o Senhor vai nos capacitando a cumprir o alvo do Senhor a cada dia. Amém? Então faça aquilo que Deus te chamou. Estamos debaixo de uma autoridade. Amém? Que é a igreja local. Nós estamos debaixo dessa autoridade. Você que é um radical livre, né, tem casais aqui, famílias. Nós estamos debaixo da igreja, dos pastores. Nós estamos debaixo da cobertura deles, capacitados para isso. Nós recebemos a capacitação. Nós precisamos só de abrir a boca e pregar o evangelho. Você, radicais livres, está debaixo de uma unção, né, de pastores que pagaram preço. A vida do pastor Naor, nós somos frutos, eu e o Arlan, o pastor Arlan, né?
pastor Paulo também, pastor Luiz, pastor André Francisco, Fernanda, Lorena, André Francisco não, André Formiga, o pastor, porque nós somos frutos, né? Não passou a onda. Há um propósito. O Senhor ainda quer levantar e quer usar muitos radicais livres, porque há um pastor que tem pagado um preço, né, pela vida dos jovens, que jejua, que ora, que intercede. Irmãos, quantas vezes, né, nós andamos com o pastor Naor muito tempo, né? Quantas vezes eu vi aquele pastor clamar e chorar, quem andou com ele, por jovens. Muito difícil a gente ver, mas quantas vezes a gente viu. Por quê? Porque foi um encargo que o Senhor colocou, Ele foi designado para chamar essa geração. Então, entre nessa onda dos radicais livres, entre nesse mover, não fique de fora. Irmãs, quando eu era jovem, eu ia em todas as conferências, porque é isso que nos capacita, você vai ser alimentado, você vai ser fortalecido no espírito, você vai ser contagiado. Leva um convidado, leve alguém que está desanimado, leva aquela pessoa que não conhece o Senhor Jesus, está nas suas mãos, só basta você convidar. Só basta você abrir a sua boca e ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque nós temos muitos jovens indo para o inferno, muitos jovens perecendo. E o Senhor confiou em nossas mãos essas vidas. Amém? Glória a Deus. A Igreja do Botânico vai ganhar muitos jovens para Jesus. Amém? Você é um radical livre, chamado pelo Senhor? Aleluia. Glória a Deus, nós temos muitos frutos, tantos pastores, que é pastor de capital, que foi radical livre, né? Que estão nas nações, e realmente você foi separado pelo Senhor. O Senhor não te colocou nesse mover, nesse tempo, à toa. O Senhor te colocou aqui para um propósito. Amém? Aqui fala, pode passar. A recompensa do reino, lá, pode passar. Lucas 19, 17, respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre a nação. Amém? Há uma recompensa. Vamos reinar sobre as nações. Amém? Nós vamos reinar. Nós temos uma recompensa para isso. Davi conquistou cidades, Paulo conquistou cidade, e nós também vamos conquistar. Amém? Nós vamos chegar lá no céu, você vai chegar lá no céu e falar, eu fiz parte do mover dos radicais livres. Amém? Glória a Deus, fiz parte do mover dos radicais kids. Fiz parte do mover ali em 2000. Glória a Deus. O evangelho pessoal. Ali no... Pode passar. A eficiência... volta. A eficiência do evangelho pessoal. Lá em Marcos 16, 15 fala, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Amém? Toda a criatura. Criatura significa individualmente. Então, você tem, é muito importante, né? Não é que a gente vai andar em todos os países para evangelizar, mas se cada um, individualmente, for pregando o evangelho, for consolidando as pessoas que estão ao seu redor, a igreja vai crescendo, a igreja local vai crescendo, e o reino do Senhor vai se expandindo. O evangelho vai se expandindo. Amém? E a cidade vai sendo abençoada pela presença do Senhor. Onde a igreja entra, há restauração, há vida, há poder. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós vamos falar aqui, um texto que eu vou ler para vocês, em 2 Reis, está em capítulo 4, de 1 a 36, fala do milagre da ressurreição. Lá fala, pode falar, daí. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo, homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali.
Um dia, vindo ele, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado. Tendo crescido o menino, saiu com seu pai e disse: ai, a minha cabeça. Então o pai leva-o à sua mãe e ele morreu. Chegando ela ao homem de Deus, disse: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu. Então ele se levantou e a seguiu. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a sunamita e disse: toma o teu filho. Amém? Então, aqui fala do milagre da ressurreição. É um milagre da salvação. Em Efésios fala, 2, 5, 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Ele nos deu vida. Pela graça do Senhor nós somos salvos. Amém? Quando estamos pregando o Evangelho, nós refletimos Jesus, e o Espírito Santo de Deus que habita em você vai tocar a vida dessas pessoas, amém? Então esse profeta, ele representa nós. Aqui fala de uma estratégia que Deus deu a ele, amém? Essa estratégia diferente, uma estratégia que ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Mas aqui também fala do contexto de ressurreição, que está nos mostrando o quê? A ressurreição, para liberar vida. Nós estamos aqui para liberar vida de Deus, amém? Então, lá no... Pode passar. Ali fala, boca sobre a boca, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer o ministério do Evangelho. Então, Paulo está falando aqui o quê? Que a palavra, Paulo fala, o abrir da nossa boca, a palavra tem que ser clara, a palavra tem que ser eficaz, amém? A palavra tem que ter poder, tem que ter revelação. Quando abrir a sua boca, tem que gerar vida, amém? Não só apenas a gente ali falar e explicar sobre a Bíblia, mas tem que ter a revelação, tem que gerar vida quando a gente fala, tem que ser precisa, porque o poder de Deus tem que fluir dentro de nós, amém? Quantas vezes perdemos tempo falando sobre teologia, ou às vezes discutindo coisas do mundo? Isso não vai gerar vida. O que gera vida é a palavra revelada no nosso coração. Que quando abrir a sua boca, haverá o fluir do Espírito Santo, amém? Quando Jesus falou para a mulher samaritana, que fluirão rios de água vivas, quando você abrir a boca. Então aquela mulher, ela teve um encontro com Jesus ali, e ela foi tocada pelo Senhor Jesus, ela nasceu de novo, e ela foi anunciar o Evangelho na cidade onde ela morava, porque o rio do Senhor fluía sobre ela. Nós fomos chamados para isso, para fluir, para fluir. Às vezes, você está até ali na internet, hoje o nosso auge é a internet. Você pode muito bem abrir a sua boca pela internet. Fala do seu testemunho, fala do que Deus fez para você. A gente vê tantos vídeos, né, no IGVT, fala do seu testemunho. Muitas vidas podem ser alcançadas através do seu testemunho, através da palavra que você liberar ali, com revelação, com unção, amém?
Equipe de louvor pode subir. Aleluia. Quantas vezes, então, elas não recebem vida? No momento que o profeta seguiu a direção do Espírito, ele gerou vida naquela criança. Amém? A vida de Deus fluiu ali. Aleluia. Então a nossa vida tem que ser assim, de testemunho, vida fluindo, pregando o evangelho. Aleluia, onde quer que você for. Você pode ser estudar, sim, ser um médico bem-sucedido, um advogado, um professor, um pastor bem-sucedido, mas você tem que fluir no Espírito, ser conduzido pelo Espírito de Deus, né? A Bíblia fala também da história de Jonas, que Deus falou para ele pregar o evangelho ali em Nínive. Depois vocês lerem, todos sabem dessa história também, né? E ali as pessoas eram muito cruéis, eles não conheciam Deus e não queriam saber. E Jonas falou, mas ali, Jonas não queria ir. Por quê? Porque as pessoas não estavam querendo saber de nada. Mas o Senhor veio para os doentes. Amém? Jesus veio para salvar os doentes. Então, nós vemos dois tipos de profetas. Eliseu, que era conduzido pelo Espírito Santo. E Jonas, que ainda não quis. Deus falou para ele ir e ele retrucou, não, agora não é hora, não vou agora. Então nós temos dois tipos aqui. Nós queremos ser, de fato, ser conduzido pelo Espírito Santo. Assim como o profeta Eliseu, amém? Cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. A partir do momento que a vida de Jesus entre em você, nós temos que resplandecer isso. E para que muitas pessoas possam nascer de novo. Amém? Este é o momento oportuno. Este é o tempo em que nós devemos pregar o evangelho. Ali, pode passar. Ali fala, olhos sobre os olhos. Lá em Salmo fala, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Em Jó 42:5 fala, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Desvendar, fala de revelar, entender as coisas espirituais. Uma vez que sua mente recebe a luz, ela também vai alcançar o seu espírito. Nós precisamos ter a revelação. Nós precisamos, sabe, nós temos que orar para ter esse discernimento espiritual. A revelação da palavra, ter olhos espirituais. Amém? Aquele profeta, quando olhou no olho daquela criança, era Jesus que estava olhando. Ele teve, o Senhor colocou ali olhos espirituais nele. As pessoas têm que ver o brilho de Jesus nos seus olhos. O brilho de Jesus nos seus olhos. Amém? Então ore por revelação, é um processo. Às vezes a gente tem que repetir. Nós vamos ter que repetir. Ali em Marcos 8:23 fala do milagre que Jesus fez com o cego. Ele orou 2 vezes. A primeira vez que ele orou, ele ainda enxergou embaçado. Mas depois o milagre foi completo. Até Jesus repetiu a oração. Então você não tem que desistir, né? Às vezes você está orando para uma pessoa que você quer que converte, ainda você não viu ela convertendo. Ore até ela receber. Amém? Prega o evangelho para o seu amigo, até ele receber. Uma hora a semente vai florescer. E ele vai ser impactado com o poder do Senhor. Ele vai lembrar de você, pode ter certeza, no momento que ele estiver precisando. Então, ali o profeta, ele subiu na cama, desceu, porque o menino ainda não tinha dado nenhuma reação. E a Bíblia fala que ele andou no quarto, com certeza ele foi orar. E o Espírito Santo conduziu ele para deitar de novo ali sobre o menino. Boca sobre a boca, olhos sobre os olhos, e mãos sobre as mãos. E o menino gerou vida no menino, e o milagre aconteceu. Amém? Então, nós não podemos parar, nós não podemos desistir. Amém? Nós temos que nos ativar em fé, o espírito de revelação. Nós estamos aqui sendo ministrada com o Evangelho da Graça, mais de 5 anos. Tem gente que fala, gente, está repetindo demais. Mas nós precisamos ter a revelação da glória, dia após dia. Porque quanto mais nós ouvimos, mais a revelação vem. E o Espírito vai
vai nos revelando, vem a revelação do Senhor sobre nós, e nós vamos ter entendimento, amém? Glória a Deus. Precisamos valorizar a revelação do Evangelho. Você tem um nível de revelação, e você precisa ter esse nível de revelação para você pregar com ousadia. Quando a gente tem revelação de algo, a gente prega com ousadia. Então você precisa ter essa revelação da graça do Senhor, revelação de Cristo em nós, amém? Glória a Deus. Aleluia. É um processo, o Espírito de Deus vai gerando luz, até a revelação vir, é um processo, amém? Mãos sobre as mãos, pode passar, já está aqui. Lá em Salmos 19:1 fala: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Lucas 9:62 fala: mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então nós precisamos prosseguir na missão que o Senhor nos deu. Enche nesses dias o seu coração de fé. Se você estava desanimado, volta para o Senhor nesses dias. Fala: Senhor, eu quero cumprir aquilo que o Senhor me chamou. Nós temos que ser canal do Senhor. Você é jovem, você tem energia, o tempo da juventude é o tempo que nós mais podemos gastar com o Senhor. Podemos frutificar, investir em cursos, invista, entra no mover. O Espírito Santo, ele vai te conduzir ao propósito que ele tem para te dar. Um dia eu entreguei minha vida para o Senhor, entreguei para o Espírito Santo me conduzir aquilo que ele queria para mim. Então é tempo, você que é jovem, de se consagrar. Se consagra. O diabo muitas vezes ele quer te dispersar na internet, no Instagram, ele quer te dispersar no YouTube, para que você não se envolva, e para que você não cumpra com o propósito do Senhor, seja conduzido nesses dias pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo possa ativar o seu espírito. Seja ativada no Senhor esses dias, amém? Não basta só pregar, nós temos que consolidar e treinar, fazer discípulos. Nós estamos aqui para gerar segundo a nossa espécie, amém? Qual que é o seu discípulo mais chegado? Qual que anda com você lado a lado? Você tem gerado? Você tem gerado segundo a espécie de Cristo que vive em você? Esse é o tempo. Você tem gerado ou você tem esperado a pandemia passar? Nós estamos aqui para cumprir com aquilo que o Senhor nos designou. Eu dei o testemunho no culto passado de uma líder de jovem, uma líder de criança nossa, tão preciosa. Louva a Deus, que nós temos líderes aqui jovens, discipuladores, cheios do Espírito Santo, que é conduzido pelo Espírito Santo, com encargos, líder de crianças, de adulto. Ela nessa pandemia, ela não podia fazer a célula, porque a anfitriã era de risco, era idosa, Então ela toda semana, ela fazia um resumo da lição da célula, e ela entregava por casa das crianças. Então, nenhuma pastora passou essa direção para ela, mas ela foi conduzida pelo Espírito Santo. Ela falou: pastor, os pais não vão ter paciência de ler a apostila toda. Pois ela investiu. É um ministério silencioso, mas com certeza no céu ela está sendo reconhecida, Hoje mesmo ela voltou todo dia aqui no culto. Ela falou: eu quero agora fazer, pastora, na praça, será que tem problema? Eu falei: vai ser benção. O diabo pensou que ia parar ela, agora que vai vir mais crianças mesmo, que imagina na praça. Então ela falou que ela já arrumou uma lona, ela já pintou uma mesa e vai começar a fazer a célula na praça. Então ela foi conduzida pelo Espírito Santo. Ela tem de fato a compaixão, tem tido a compaixão. Ela tem visto a urgência, Nós estamos nos últimos tempos. Jesus está às portas. Lá em 2 Timóteo 3,17 fala que nós somos habilitados para toda obra. O Senhor nos habilitou para isso. Nós já somos habilitados. Basta a gente ter a disposição, crer, ter fé
e fazer o ide. Amém? Gerando assim, discípulos segundo a sua espécie. Então, à medida que vermos pessoas se levantando como profetas de Deus, discípulos de Cristo, nós vamos ver a manifestação do Senhor. Aleluia! Temos que tocar o espírito das pessoas com um novo nascimento. Aleluia! Para que elas possam ser alcançadas eternamente. Aleluia! Nós vamos levar o evangelho às nações, de cidade em cidade. Fala comigo. Pregando o evangelho e manifestando o poder de Deus. Fala comigo, boca sobre boca, evangelizando, olhos sobre olhos, ensinando a palavra, mãos sobre mãos, treinando. Aleluia. Hoje é o tempo de levarmos o evangelho às nações, de cidade em cidade, a toda a criatura. Amém? Precisamos ter esse senso de urgência. Precisamos. Nós não sabemos quantos anos nós temos, mas nós sabemos o que nós temos que fazer. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Volta o seu espírito para o Senhor. Eu queria que você levantasse. Que o Espírito Santo possa te conduzir nesses dias. Peça ao Senhor. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não saia, não fique de fora desse mover. Nós estamos no mover como igreja. Você está no mover ali dos radicais livres, de jovens separados, de jovens que vão anunciar o evangelho do Senhor às nações, na sua cidade. Eu queria que você voltasse o seu espírito para o Senhor, entregasse o seu futuro, se consagrasse, se consagra. Fala, Senhor, é o Senhor que é o dono do meu futuro. É o Senhor que escolhe o meu esposo e a minha esposa. É o Senhor que me conduz ao propósito. Entrega para o Senhor. Se você estava se sentindo cansado, desmotivado, se você estava com a mente passiva, eu queria que você viesse aqui na frente. Se você de fato quer ser instrumento em tuas mãos, o Senhor vai te dar hoje um novo nível de unção. O Senhor vai abrir hoje os seus olhos espirituais. Você vai abrir a boca, o Espírito Santo vai te conduzir. Amém? Você foi chamado para resgatar jovens. Você foi chamado para resgatar vidas que estão debaixo de opressão, de jugo, estão debaixo de prostituição, estão debaixo de um engano na mente. O Senhor te escolheu para este tempo. O Senhor vai escolheu para esse tempo. Nós não sabemos quando o Senhor vem, mas nós sabemos que nós temos que proclamar o evangelho. Nós sabemos que o Senhor está à porta. Eu não sei se a nossa geração vai passar. Eu creio que essa geração vai ver a volta do Senhor Jesus, a geração das nossas crianças. Então nós vamos viver os últimos tempos. Para isso nós precisamos ser cheios do Espírito, ser habilitado ao bom combate. Paulo falou no final da vida dele: eu completei a obra, eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Então que nós possamos no fim da nossa vida chegar diante do Senhor e falar: eu completei a obra que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu guardei a fé. Eu queria que você viesse aqui na frente, você que é jovem, se consagrasse ao Senhor, se consagra diante do Senhor, se consagre diante do Senhor, que o mundo espiritual possa ver que você é consagrado, que você é escolhido do Senhor, e que você quer ser conduzido pelo Espírito Santo, não pelo que os homens da internet falam, não porque agora é onda, eu vou lá porque agora está na moda, mas que os jovens daqui sejam conduzidos pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Você tem que agradar, é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Então se junta nesse mover com seus pastores, com seus líderes, se consagre. Fala, é um novo tempo, entre nessa ousadia, o Senhor te escolheu para esbravar, o Senhor te escolheu para ser ousado, para ser ousados.
Ora, maralagadra, 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 show. Consagra ao Senhor. Consagra, Senhor. O mundo precisa ver hoje jovens santos, jovem que reflete a luz do Senhor, porque os jovens de hoje não têm alegria, não têm paz. Os jovens de hoje só têm aparência. O mundo precisa ver. O mundo precisa ver de jovens cheios do Espírito, cheios do Espírito, cheios do Espírito Santo, que estão dispostos a pagar o preço para ficar horas ali com relacionamento com o Senhor. Estão dispostos a pagar um preço, a investir na obra do Senhor, a pregar o Evangelho. Você que é casado, você que sentiu também, você pode vir. Há tempo, o Senhor nos chamou para isso, jovens, velhos, criança. A nossa igreja, nós pregamos o Evangelho para todos, para todas as cidades, porque o Senhor nos chamou para o ID. O Senhor nos chamou para o ID. Por isso o Senhor vai te dar. O Senhor vai te dar hoje olhos espirituais. Ora, mararagara, mararagara, show.